serviremos ao Senhor. Aplaude Ele mais uma vez, casa firme, amém, amém. Glória a Deus, queridos, podemos sentar, amados. Paz do Senhor Jesus seja com vocês. Graças a Deus. Não precisa, não pode abaixar aqui, não vou precisar. Queridos, Deus é lindo, Deus é bom. Tem muita coisa de Deus que está para estourar nas nossas casas agora. Você ainda crê em milagres? Quantos creem? Levante a mão. Ainda crê no sobrenatural? Diga comigo, eu ligo no céu e na terra. É tempo na minha casa de viver o sobrenatural. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra que trago hoje, queridos, eu levei ela terça-feira no ministério querido meu. Ali eu sou em espécie de tio. Acompanho esse ministério já desde bebê. E muitos filhos quiseram que eu pregasse aqui também. Eu não vejo por que não. Deixa eu te falar algo sobre, vamos dizer juntos, aliança da fé. Aliança da fé. Que resiste até a última hora. Até a última hora. Lamento te dizer que alguns, ou talvez pudesse dizer muitos dos filhos de Deus, perdem a colheita na última hora. Eu não estou falando de apenas pessoas que abortam o seu milagre. Eu estou me referindo a pessoas que chegam na hora de receber e é ali que tem uma desconexão. Corta-se o umbilical com Deus, acaba a fé, alguma loucura acontece. O apóstolo Paulo em 2 Coríntios 8, versículo 11. Vamos ler a primeira parte que o amado Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para nos dizer. Leia a primeira parte do versículo. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 11. Completai agora a obra começada. Completai a obra, diga comigo, tenho que terminar. Tenho que terminar. Algo que já comecei. Algo que já comecei. Isso reflete, queridos, em algo que pedimos a Deus, algo que sonhamos em Deus, coisas que você declarou no reino espiritual e de repente abortou, coisas que você esperou de Deus por um período, não sei o que aconteceu, parece que um dia antes de Deus se entregar, você perdeu o interesse, perdeu a fé, aqueles dons, aquele ministério, aquele chamado. Queridos, não podemos abortar nada, quanto menos na última hora. Temos personagens bíblicos que nos deixam chocados com esta realidade. Um deles, gente, se chama Esaú. Esaú, o pai de Esaú era o irmão de Jacó. O pai de Esaú, que ia transferir para Esaú todo o poder, toda a promessa. O pai que se chamava Isaac, ele já era enfermo. O coração dele praticamente não palpitava mais. O pai tinha que estar de cama, porque se ele levantasse, o coração dele já dizia para ele, volta para a cama, está nos últimos minutos da tua vida. O pai já não está enxergando mais, porque está nos últimos dias para ir embora. Nesse episódio, você tem um Esaú dizendo para Jacó, me dá essa comidinha aí, e eu te passo o anel da primogenitura e te transfiro a legalidade de toda a primogenitura é tua. Que loucura! Na última hora. Outro personagem, e temos vários na Bíblia, é exatamente Geazi. Nós tivemos um profeta poderoso, o homem mais temido no Oriente Médio. O profeta era chamado Elias. Elias abria, fechava céu de um país inteiro, queimava com fogo quem quisesse, nem rei tinha coragem de perturbar Elias. Elias transfere todo o seu poder para um homem chamado Eliseu, profeta Eliseu agora. Eliseu, muitos milagres fez, mas só do que está contado na Bíblia, fez o dobro de Elias. Eliseu tem o terceiro, agora Geazi. Geazi agora vai herdar a capa. E ele vai fazer milagres maiores do que Eliseu e Elias juntos. Agora, Eliseu, que não queria ser curado, porque Eliseu queria já ir para o céu, Eliseu depende
de Geazi para carregá-lo e colocar ele na charrete para levar ele embora. Ou seja, ele está vendo que a transferência de tudo é agora. Eliseu agora está em condições físicas ultimárias, não tem, acabou, está indo embora, já foi. É nesta hora que o diabo manda uma oferta lá para o crente, e no caso para esse Geazi, olha, pega lá um dinheiro maldito lá, que vem de um rei que não vale nada, que é tranqueira, vai lá, faz o seu jeitinho aí, pega. Foi lá, pegou. Voltou leproso, voltou sabendo que não é mais profeta, a capa não é mais dele e a capa se perdeu. Não foi para outro, porque não tínhamos outro para construir, Eliseu já estava indo embora. E você pergunta a Geazi, me fala de novo em cronologia, quando foi que você perdeu a capa e foi ainda expulso de Israel como leproso? Ele te diz, na última hora. Os nossos pais da fé, queridos, e com essa declaração não estamos criticando eles, não. Em Mateus capítulo 26, versículo 56. Mateus capítulo 26, versículo 56. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Todos os discípulos deixando-o fugiram. Queridos, o nosso pai da fé, o apóstolo Pedro, ele foi lindo até a última hora. Os discípulos seguiam o Senhor Jesus até a última hora. Eles foram lindos. Todo mundo foi abandonando o Senhor Jesus no meio do trajeto, eles não. Numa pregação que o Senhor Jesus falou coisas difíceis de entender. Olha, minha carne é uma comida, você morde minha carne e aí você não morre mais. Hoje a gente entende a ceia tal, comer a palavra. Na época ninguém entendia. Todo mundo foi embora. Os discípulos não concordaram com o que o Senhor falou. E ele falou, não quero ir embora. Começa por Pedro, que falou, onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós não vamos embora a lugar nenhum. Dá glória a Deus por isso, igreja. Glória a Deus. Agora você vê que na última hora, eles quase perdem a salvação. Na última hora, eles abortaram tudo. E se o Senhor Jesus não é bom, não teria ido buscá-los, estariam hoje no inferno. Porque Pedro, na hora da negação, ele teve que dizer as 3 frases. Eu não sou dele, não reconheço ele, não aceito tudo que me ensinou. Então era para morrer desviado e ir para o inferno, se o Senhor não vai buscar. Agora, essa questão de abortar na última hora, ela não é tão simples assim. E é uma coisa, uma visão que Deus tinha me dado, que eu contei até no outro ministério. O Senhor tinha me dado semana passada uma visão. Ele me mostrou demônios segurando correntes muito fininhas. E estavam em pés, agarrando crentes. Eu não entendia aquilo. Uma visão estranha. E o Senhor me falou, essas correntes são imperceptíveis, porque são sementes que eles lançam para amarrar meu povo, para na hora da colheita eles puxarem. Aí você volta na história dos discípulos, como o terceiro personagem que estamos mencionando aqui. Não é tão simples, porque os discípulos, no início com o Senhor Jesus, era o quê? Vamos paralisar o furacão. Vamos ressuscitar um Lázaro 4 dias morto e não devolvemos ele com as condições precárias de saúde. Ele volta totalmente curado. Ele agora anda, ele volta normal. Vamos ressuscitar uma Talita que não volta vegetando como era. Não, ela volta em perfeitas condições, que ela anda, ela come. Milagres. Vamos multiplicar pães. Vamos curar os enfermos. Porém, nos últimos mais ou menos 6 meses, o discurso já não é esse. O Senhor estava em agonia, em sofrimento, perplexo. Ele era homem, veio na terra como homem. Ele estava, em alguns momentos, falou que estava angustiado. Ele falou, quanto me angustio só de ver o que vão fazer comigo na cruz. Os discípulos já não estavam aprovando mais o que ele dizia.
Eles eram muito bons. Mas Satanás, os demônios começaram a agarrar uma semente com uma correntinha. O Senhor Jesus em Mateus 16 falou, olha, eu não vou mais falar por parábolas. Nos últimos mais ou menos 6 meses da vida dele na terra, com os discípulos ele falou, eu não vou mais contar parábolas. Para vocês nós vamos jogar jogo aberto agora. E uma das coisas que eu tenho que falar é o seguinte, Pedro e a turma, vão ver os fariseus, os saduceus, os da lei. Vão me arrebentar, me massacrar, vão me colocar na cruz. Vai ser um espetáculo horrendo, vai ser algo que as pessoas vão cuspir em cima. Vocês não vão entender nada. Nós vemos que ali eles não aceitaram. Pedro falou, Senhor, não aceito e estou te avisando que não vai acontecer. Ou seja, a semente de abortar a colheita na última hora, a semente, ela já estava concebida atrás. Por isso, em nome de Jesus, todo mundo aqui, você que me assiste, você que ouve o áudio posteriormente, analisa como está teu coração com Deus. Qualquer ponto na tua vida que você cedeu na tua fé, retome hoje mesmo. E todo mundo diga amém a isso. Amém. Aí Pedro não aceitou. E ele falou, estou falando que não vai acontecer. E o Senhor falou, Pedro, só pode ser Satanás que falou agora, porque ele é o único que não aceitaria uma instrução precisa que eu dou. Pedro naquela hora se calou, porque Pedro era lindo, mas uma coisa é ele se calar, outra coisa é ele aceitar. Ele não aceitou. Como é que sabemos que mesmo repreendido pelo Senhor dele, ele não aceitou? Porque na hora que chegou, que vieram prender o Senhor Jesus, o Senhor dele, ninguém pediu isso para ele. Ele puxou facão, cortou a orelha do soldado, queria morrer, matar todo mundo, mas ninguém toca no meu Senhor. Então ele não tinha aceitado. E nós não estamos aqui reprovando Pedro. Que me dera, tivesse milhares de filhos aqui com facão na mão, prontos para dar a sua vida pelo Senhor Jesus Cristo. Quantos dão glória a Deus bem forte Glória aqui? a Deus. Quantos diriam, Senhor Jesus, eu dou a minha vida por ti? Diga isso, essa frase que mais vai te dar felicidade na tua vida. Dou minha vida por ti, Senhor. Pedro não errou, igreja. Eu estou falando que não errou. Mas não era o que o Senhor Jesus queria dele. E nós vemos então que ele não tinha aceitado. Quando o Senhor lá atrás falou, Pedro, eu vou morrer na cruz e o diabo não vai me impedir. Pedro não aceitou. E agora o Senhor foi para a cruz. E agora veio o fruto final de coisas plantadas pelos demônios contra a alma, o espírito dos discípulos. Tem muito crente que começa a ceder na sua fé. Por isso que falamos que o título é Aliança da Fé, que persevera, que resiste até a última hora. Tem muito crente que começa a abortar projetos, começa a abrir mão da sua fé, começa a abrir mão de uma oração. Todas eu continuo orando, essa não, porque eu já sei que Deus não vai fazer mesmo. E aí ele começa a ceder, ele não percebe que ele está correndo um perigo muito grande, um perigo muito mais sério do que perder um item, do que retroceder um pedaço de terra. Ele pode estar se auto-preparando para na colheita final falar, não, eu não entro. E agora que vem o espetáculo final, onde o Senhor Jesus está lá pendurado na cruz. Diz que os discípulos de longe entristecidos observavam. E no original, de longe entristecidos, contrariados, o reprovavam. Eles não estavam aceitando tudo aquilo. Nós falamos para ele que não poderia acontecer. Olha isso aqui. Estavam prontos para abortar tudo na última hora. E por isso acabaram deixando ele. E acabaram desviando, acabaram voltando para o seu mundo. O Senhor fez contigo uma aliança de fé, para você não ceder em nenhum ponto sequer na tua vida. Deus é Pai, Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que um dia você pediu, e muito mais tudo aquilo que Ele já te prometeu. Aplaude Ele por Glória isso, a em nome de Jesus. Quarto personagem é o próprio povo de Israel, a história do povo de Israel. Eles andaram com Deus aqueles anos, e todo mundo sabe que a grande maioria não entrou na terra prometida. E aí você chega numa cena chocante, aonde lá não precisa abrir, está em Números capítulo 13, no 14 versículo 1. Moisés chega com eles na frente da terra prometida e diz, olha,
Vamos pegar aqui os anciãos, os que respondem pelo povo. Antigamente, ancião que saía do Egito, porque o Egito, chegasse a 45 anos, nem chegava a 50, eles já matavam, porque considerava inútil. Então, o ancião tinha que ser de 40 a 45 anos. E aí vem Moisés e pega, ou seja, está pegando pessoas com suas faculdades mentais normais, e dizendo, olha, vai lá, vai trazer para nós, só, o que você viu? Moisés não falou, vai ver a terra para ver se dá para entrar. Não, porque queridos, eles nunca tinham perdido nenhuma guerra até então. Aí o povo vai, eles olham, voltam e dizem assim, é uma terra que vai matar a gente mesmo, os gigantes que estão ali vão nos devorar. Inclusive a gente já se vê como gafanhoto na frente deles. E no 14:1, a nação inteira chorou a noite inteira. E Deus se irou em extremo. E falou, hoje eu quebrei o pacto com esses caras. Eles não entram mais. Queridos, vamos mastigar esse episódio. Quando você não é de lá, tem dificuldade de entender, não tudo, mas certas coisas. Aquele povo chorou de quê? Moisés não perguntou, vai ver se dá. Ele só falou, conta para a gente como é, porque nós já vamos entrar. Deus colocou eles na divisa para entrar. Eles nunca perderam uma guerra. Quando eles estavam firmes com Deus, quando eles saíram do Egito e estão confiantes no Senhor, diga comigo, confiantes no Senhor. Confiantes no Senhor. Eles passaram pelo Mar Vermelho, a maior máfia do Oriente Médio. Os maiores gigantes, máfia não, os maiores gigantes eram os amalequitas, de quase 4 metros de altura, em número muito restrito. Eles levavam muitos anos para conseguir fazer um filho, mas duravam quase 200 anos de vida. Então eles mapeavam o deserto, eram temidos demais. Puxa, o povo de Israel saindo do Egito, sem estrutura militar, nunca foi para a guerra. O povo judeu no Egito não podia ter acesso a armas, não podia ter magistrados, porque era a nação que mais proliferava depois dos egípcios. O Egito tinha medo que pela numerologia deles, não viessem e dominassem a nação. Então não pode ter arma e não pode ter magistrados. Puxa, agora aparece a maior frota de demônios, de gigantes incorporados, os demônios na frente deles. Moisés falou, olha, eu vou subir ali, eu vou orar, e vocês já sabem que se a gente ora, Deus faz mesmo. Pode ir aí, do jeito que for, leva aí uma machado, qualquer coisa. Enxada, pode ir. Segue Josué aí, que é esse moço que está interessado em andar comigo, porque Josué ainda não era o discípulo. Mas Josué era um rapaz que se afeiçoou do servo de Deus e grudou nele. Ele vai liderar. Naquela hora, em Êxodo 17, eles não ficaram com medo, eles não lamentaram, eles não retrocederam. E toda a igreja diga, porque eles estavam bem. Eles estavam bem. E foram lá, dito e feito, arrebentaram os amalequitas. Agora que já estão experimentando o maná todos os dias, nuvem de fogo na testa, nuvem de não sei o quê, e a água que sai de rocha, e todos os inimigos caíram na frente. Chegam na terra prometida, na colheita, para entrar, não vamos entrar, não dá, quero saber, acabou. Sabe por que aconteceu isso? Porque eles já estavam desviados. Os demônios foram colocando neles correntinhas, para quando chegaram na terra prometida, puxar. O que você não sabe, não oriundo do Oriente Médio, nós os árabes colocávamos para o povo de Israel as nossas feiras multiseletas. Nós considerávamos eles o povo que está com muito dinheiro no bolso e quer gastar. Sabíamos que era um povo que foi a vida inteira escravo, nunca tiveram nada. Então com os cofres lotados, roubar eles não dá porque o Deus deles tem uma nuvem ali, arrebenta a gente. Então monta a feira. Melhor uva, melhor sandália, melhor roupa, melhor comida, melhor pão, põe tudo ali. E eles vão pagar bonito porque eles querem, porque eles foram escravos, agora eles querem desfrutar. Então eles passavam nas nossas feiras, iam comprando, só que tinha um problema ali. Eles não estavam só querendo os itens da feira.
Eles na verdade já estavam se cansando de Deus. Estavam querendo entrar logo nas nossas terras para fazer orgias lá. Eles queriam viver o mundão. Eles já estavam se cansando de seguir Moisés, que não solta eles logo. Porque eles queriam aproveitar o dinheirão, a vida inteira eu fui um ninguém, agora eu queria entrar para aprontar meu uma, tomar pitu e não sei mais o que das quantas, dança da garrafinha, e esse Moisés fica me segurando, e Deus, que de idiota não tem nada, falou: Moisés, vai demorar essa jornada, tem que demorar. E Moisés não entendia por quê. Moisés não entendia porque Deus punha ele na frente da terra prometida e mandava dar voltas. Porque Deus sabia que aquele povo já tinha deixado correntes de demônios neles. Satanás está querendo fazer a mesma matemática comigo e com você. Porque o maldito não é criativo, ele só copia. O que ele fez lá, ele tenta replicar aqui. E ele quer lançar em você pontos de dúvida para você ir cedendo. Para quando chegar a colheita final, ele puxar e te arrebentar. E aí eles, quando chegam na terra prometida, eles já não querem guerra, por mais que nunca perderam uma. Eles querem curtir, eles querem vida fácil. E agora não dá liga. E eles dizem: que palhaçada é essa? Eles já queriam um mundão. E quando Deus fala não vão entrar, nenhum deles parou para pedir perdão. Repara como já estavam desviados. Deus fala: não entrarão. Você não encontra um dobrando o joelho, Deus peça perdão. Deus ia perdoar. Não, então tá. Então a gente fica no deserto. Eles queriam ir para o mundão. Queridos, o crente não foi chamado para ceder na sua fé, muito menos na última hora. E Deus fala de esse é o nosso quinto personagem de hoje, o penúltimo. Deus fala de está vendo toda essa nação? Ela não entra, o quinto personagem entra, Caleb. Sabe por quê? Porque Caleb decidiu continuar andando comigo. Aleluia. Ele quis dizer que a nação de Israel já não queria faz tempo andar com ele. Pastor, mas eu não falei que vou negar o Senhor Jesus. Mas você tem que ver se há um ponto na tua vida, na tua fé, que você não quis mais andar com Deus. Porque Moisés falou: pela fé eu sigo. Josué falou, Caleb falou: pela fé eu sigo a Deus. Eu chego na terra prometida, eu entro pela fé. A minha fé de quando eu saí do Egito está muito melhorada agora que tenho 30, 40 anos com Deus. Pela vida dele, aplaude a Deus, aplaude. Aleluia. É seguir a Deus. Queridos, a nossa colheita final, todo mundo diga: chegou. Chegou. Os reservatórios de Deus estão abarrotados. A última visão que Ele me deu é de reservatórios abarrotados, coisa que não dá mais para socar recursos. E quando eu perguntei por que está esse exagero em reservatórios, ele falou: porque a hora está prontíssima para entregar, não tem mais por que acumular, está pronta a hora para entregar. E é assim, no deserto, no dia seguinte, na melhor terra do Oriente Médio. Isso é colheita. Os reservatórios de Deus, e não é só recurso material, não é só rejuvenescimento facial, corporal, recriação de órgãos, curas finais decisivas na saúde física, não é só restauração matrimonial e familiar. Estamos falando de poder jamais visto, de avivamento, de Deus te levantar, te dar recursos, te rejuvenescer, te dar poder, e ainda se morre e vai para o céu. Dá glória a Deus bem forte aqui, em nome de Jesus. Eu creio nessas coisas. Aleluia. Eu ainda creio nessas coisas. Amém. Quantas vezes já não falei nesse púlpito? Eu sou moderno, sim Senhor, mas no que se refere ao poder de Deus, eu sou bem a moda antiga. Eu sou ainda preso há 2000 anos atrás. O meu Senhor Jesus ainda enche barco de peixe. O meu Senhor Jesus ainda anda em cima do ar. Aleluia. O meu Senhor Jesus ainda ressuscita mortos. Louvado o meu Senhor Jesus para a tempestade, sim Senhor. Aleluia. O meu Senhor Jesus multiplica pão e peixe. Aplaude, Ele aplaude. Glórias e glórias, aleluia. Não ceda na tua fé. Vamos no supra-sumo exemplo da Bíblia. Sempre é o nosso Senhor Jesus. Ele é o top em tudo. Sexto e último personagem de hoje é Ele. Queridos, nós temos que observar algumas coisas. Tentar entrar na mente de Deus e ver como Deus vê. Se o Senhor Jesus chega na cruz e diz que não vai lá, você acha que Deus teria feito o que com Ele?
deixa eu te falar, para você não responder errado. Teria dado a ele o maior galardão que foi dado a um ser humano em toda a face da terra. Por quê? Porque muito mais do que Moisés, com Abraão, com Daniel, com todos os profetas, o Senhor Jesus, muito mais do que todos eles, andou com Deus. Toda a sua vida de jejuns. Viveu uma vida do inferno, só para honrar a Deus. Não quis um privilégio, um prestígio. Curou almas, pregou Deus do Pai, como nenhum profeta antes dele fez. Se ele naquela hora fala, eu não vou na cruz, eles como homens já têm a maior colheita de um ser humano no céu, e a igreja dá glória a Deus por isso. Mas o Senhor Jesus falou, não posso terminar meu chamado sem um grande desfecho. Eu não posso chegar na última hora e desistir. Mas o Senhor já acumulou tudo até aqui. Eu posso ter acumulado tudo, mas eu não posso ser daquele que aborta a colheita da última hora. Eu tenho que ir na cruz. Para alguns a última hora é difícil. Tem gente que embarcou para confiar em Deus quando tinha só 3 mil reais na conta, e está chegando na hora da colheita devendo 50 mil reais. Fazer o quê? Não deveria ser assim, mas é o tipo de guerra. Tem gente que embarcou a crer no sobrenatural com uma dorzinha na perna, e hoje está com um diagnóstico macabro lá de medicina no corpo. Alguns na finalização está muito mais difícil. Chega em alguns casos a ser padrão e genérico. A última hora ela é sempre muito mais difícil. O Senhor falou, eu sofri tudo até aqui, lutei pelo Pai até aqui, mas o pior ainda está por vir. Mas é a última hora. Eu não vou dizer ao Pai que me livre dela, porque eu quero fazer o desfecho e quero a colheita completa. Quantos querem a colheita completa? Levante a mão. Glória a Deus. Você vai fazer igual ao nosso Senhor Jesus, o teu Rei. O mesmo Espírito é o que fala em Filipenses 2, 5 a 11. Diz que porque Ele não fugiu da última hora. Filipenses 2, 5 a 11. Porque Ele deu um lindo desfecho na sua colheita final. Deus então lhe deu um galardão à altura disso. Porque Ele não foi daqueles que desistem na última hora. Aleluia. Leia isso. Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Olha, só até esse versículo ele já tem o maior galardão de ser humano. Até aqui ele se esvaziou na terra como nenhum outro antes dele. Aleluia. Mas olha o que ele fez ainda. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de quem? De Deus Pai. Duas realidades. Uma, porque ele não perdeu a última colheita dele. Aqui estamos falando de alguém já riquíssimo. Porque o Senhor podia abortar a colheita final. Ele já tem o maior galardão da terra. Aqui já não é aquele que está acabado. Não, ele já tem galardão. Mas mesmo assim ele quis a colheita final. E por isso recebeu o nome que é sobre todo nome. Duas realidades. A segunda, para a glória de Deus Pai. Deus não é glorificado com teus abortos. Deus não é glorificado quando chegamos na última hora e dizemos, agora quem desiste sou eu. Muito crente faz isso. Ó Deus, o Senhor ainda crê, que não crê mais, eu estou indo embora. Muito crente faz isso. E acha que está fazendo isso com inteligência. Acha que chegou à conclusão final, que os seus olhos se abriam. Não, Senhor. O Pai não é glorificado com aborto de última hora. Os discípulos terem dado a vida do lado do Senhor Jesus 3 anos a fio ali. O Pai não era glorificado quando na última hora eles abandonaram e foram tudo embora. Está me entendendo? O Pai só é glorificado se Ele te der o desfecho 100% conforme prometido. Se Ele puder fazer, como dizem em Filipenses 3, em Efésios, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Ele nos dá.
Se Ele puder te dar tudo que teu coração desejou, pediu, e uma colheita muito maior que isso, assim Ele é glorificado. Aleluia. O Filho Jesus glorificou o Pai porque terminou a colheita e recebeu ela a íntegra, soberanamente mais do que Ele próprio esperava. E para nós o que Deus nos diz hoje? Lá em Hebreus 10, 35 a 38 fala sobre não abandonar a confiança em Deus. Hebreus capítulo... Abre lá, eu vou te esperar abrir. Abre a tua Bíblia. Hebreus 10, 35 a 38. Pode ler. Hebreus 10, 35 a 38. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Volta no 35. 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Se não abandonar a confiança até o fim, tem o que mesmo? Ela tem grande galardão. Deus vai te dar algo lindo, por você ter esperado e crido até a última hora. Glória a Jesus. E perseverança, esse mundo te exige isto. Nós somos já pessoas tortas, mas perto do mundão muito alinhados. Pessoas que foram alinhadas por Deus entre um mundo torto demais lá fora. A coisa que você mais vai precisar na tua vida é perseverança ligada à paciência. Você não precisa orar a Deus, me dá paciência. O mundo já vai te obrigar a isso 24 horas. E você vai ter que ter. Porque essa perseverança na tua fé, essa paciência, ela vai ter um galardão extraordinário. Continua. Versículo 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Quantos querem a promessa? Amém. Quantos querem a colheita final aí em casa? Fecha o punho. Como eu estou fazendo aqui, fecha o punho. Diga, eu nunca mais abro mão. Abro mão. Nunca mais vou ceder Nunca mais vou ceder em nenhuma oração minha. em nenhuma oração minha. Porque o meu Senhor Jesus Porque o meu Senhor Jesus faz milagres completos. faz milagres completos. Continua lendo. Versículo 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Dá glória a Deus, igreja. Aleluia. Vem, O Senhor Jesus. ainda vai te surpreender. Aleluia. Continua. 38. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. No original, quando fala não se compraz, é eu não posso mais ajudá-lo a atuar na vida dele. Se ele aborta, eu não consigo mais estender a mão. Crente que aborta na última hora. Penúltima referência, 1 Pedro 5, versículo 10. Fala sobre alguém que vai terminar algo. Leia isso. Primeira Pedro capítulo 5, versículo 10. Ora, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por Ele nos chamou à sua eterna o quê? glória. Algo grande está planejado para chegar. Oh, aleluia. Continua. Depois de terdes sofrido por um pouco. Pode envolver sofrimento, sim. Não gostaríamos que fosse assim, mas pode envolver sofrimento. Pode sim que o justo tenha que passar algumas coisas. O mundo é torto demais, as pessoas lá fora alguns são malignos demais, outros são complicados demais, outros são traiçoeiros demais. Pode vir aflição. Depois de ter sofrido um pouco, continua. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Dá glória a Deus. Glória a Deus. Ele está dizendo que Ele vai assumir você. Ele vai abraçar você. Ele vai tomar você pela mão e Ele vai fazer acontecer o chamado dEle na tua vida. Para terminar, Filipenses 1,6 e terminamos aqui. Deus está dando uma promessa aqui. Ele está selando com um carimbo isso aqui. Leia. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós. Em vós, algo em você começou. Algo que colocou em você projetos grandes. Todas as orações. Eu gostaria de fazer uma oração muito sincera. É uma oração, não, uma pergunta muito sincera.
Quantos aqui poderiam dizer, pastor, no mínimo uma vez na vida eu me vi pedindo coisas muito grandes para a minha realidade, para Deus? Levante a tua mão. Todos nós, está vendo? Ou isso aqui é manicômio geral, e não escapa um, ou está lá em 1 Coríntios 2, a partir dos 6, 7, 8, o Espírito Santo que mora em nós revelou coisas grandes, e Deus dentro de nós plantou na gente, e Ele está pondo em você. O Espírito Santo está te fazendo almejar, visualizar, vislumbrar coisas grandes, desejar coisas grandes, chamar a existência a coisas grandes. Isso não vem de você, isso vem de Deus. É uma obra grande de um Deus glorioso que começou em você. Leia de novo, agora a gente entender melhor o versículo. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está te dando a garantia dele, que de você Ele não desiste. Aleluia. Não desista de você, porque Deus não desistiu. Não desista de um item sequer, porque Deus não desistiu de nada na tua vida. Quantos querem seguir a Deus como Caleb? Fecha o punho novamente. Põe a mão no teu coração. Diga, Senhor Jesus. Vai apagando as luzes para mim. Nós vamos ter 5 minutos. Estou vendo o horário daqui. Peço perdão diante do Senhor, se de alguma forma na jornada, se soltei a tua mão, se deixei de crer nas tuas promessas. Peço perdão, se deixei de confiar no Senhor. Amado Espírito Santo, eu peço perdão, se de alguma forma interromper a nossa comunhão por incredulidade, por frieza, ou por não acreditar mais. Eu peço perdão se abrir mão na tua presença de algum item da minha fé. Pai Celestial, Pai amado, eu já sei. Eu vou procurar no mundo inteiro e não vou poder achar um Pai tão bom como o Senhor. Eu peço perdão se deixei de confiar no teu colo, na tua paternidade, se em alguma área da minha vida deixei de ver o Senhor como meu Pai, que cuida de mim tão bem. Mas eu estou de volta. Toda a minha fé está de volta. Eu creio no Senhor. Custe o que custar. Tomei a minha decisão. Igreja, aí em casa, pensa muito ao dizer esta frase, mas não deixe de dizê-la. Diga, eu tomei a minha decisão. Nenhum ser humano, nenhum bem material, nenhuma situação na minha vida vão me afastar mais do Senhor. Por um minuto sequer, nada mais me afasta do Senhor. Eu estou de mãos dadas com meu Senhor e vou assim até o fim da minha vida. Eu e o Senhor Jesus de mãos dadas. Em nome de Jesus. Agora você tem 5 minutos para orar. Como sempre, você já conhece como fazemos agora. Não pense em nada mais. Não empreste tua mente para nenhum problema. Você tem uns 5 minutos mais ricos da tua vida agora. Você vai falar com sinceridade de coração com o Papai do céu. Talvez você peça perdão. Talvez você tenha que confessar fraquezas e pecados. Talvez você tenha que pedir ao amado Espírito Santo para levantar você novamente, para te ajudar. Talvez você queira dizer coisas muito grandes. Senhor, me use assim, me levante assim, manifesta esta glória assim na minha vida. Eu só sei de uma coisa. Esse é o lugar mais rico da terra agora.
Porque aqui tem um lugar de um povo que está orando com coração sincero. E o Pai está recolhendo as tuas lágrimas. Oh Espírito Santo querido e amado. Sempre que temos este momento, eu faço questão de lembrar a mim mesmo publicamente daquilo que o Senhor um dia me ensinou. Quando um dia perguntei qual é o lugar mais rico da terra, o Senhor me disse: é um ambiente onde o povo de Deus fala com Deus com sinceridade de coração. Eu estou aqui num dos lugares mais ricos da terra agora. Estão aqui os teus filhos, Espírito querido. Estão sendo entregues nas tuas mãos como um presente vivo. O Senhor está recebendo filhos que estão derramando os seus corações. Estão declarando a sua dependência total de Ti. Alguns filhos estão pedindo ajuda ao Senhor. Alguns estão derramando angústia, pedindo socorro. Alguns com muita sinceridade de coração estão confessando os seus pecados. Estão pedindo para o Senhor ajudá-los porque eles sozinhos não estão conseguindo. Alguns estão dizendo: mude a minha vontade, mude. Oh Espírito querido, eu só sei de algo que está na Tua palavra. Como a Tua palavra nos ensina e diz: onde o Senhor está, aí nós somos libertos. Aí há liberdade. Onde o Senhor está, o Senhor consola. O Senhor recolhe as lágrimas. O Senhor cura os aflitos. O Senhor ampara o cansado. O Senhor enche de coração, de alegria o coração que está em amargura. O Senhor devolve visão, esperança, expectativa em Deus para o amanhã. Esse é o ambiente onde estamos agora. Esse é o ambiente nas nossas casas, onde tem um povo orando agora. Oh Espírito querido, flua com liberdade neste lugar. Entra com visitação de Deus. Entra, Espírito amado, entra com visitação de Deus. Visita a alma do teu povo, o Espírito. Cura os enfermos, restaura os feridos, fortalece os cansados. Revela a glória de Deus neste lugar. Importa que teu povo, ao terminar a oração, saia da tua presença muito fortalecido. Ele está aqui, consolando-me. Eu tenho um Pai fiel, Ele está aqui, consolando-me. Eu tenho um Pai fiel. Cante isso, igreja, cante. Ele está aqui. Teu Pai está aqui, igreja. Consolando-me. Pode pôr o letreiro se for necessário. Eu tenho um Pai fiel. Cante com muita confiança no Papai. Cante com muito amor. Abraçando-me. Teu Pai está com o colo estendido para você. Eu tenho um Pai fiel. Ele está aqui, consolando-me. Eu tenho um Pai fiel. Ele está aqui, abraçando-me. Outra vez, aleluia. Eu tenho um Pai fiel, Ele está aqui, consolando-me.
presença do teu Espírito. Cante isso, igreja, cante. Que me lembra as tuas promessas. E me sussurra ao ouvido. Me sussurra ao ouvido. Que estás aqui comigo. Estás aqui comigo. Eu creio que o Papai do céu está aqui. É teu consolo que me abraça, sarando todas as feridas. Me fortaleces, me dá certeza que estás aqui comigo. Eu tenho um Pai fiel, Ele está aqui consolando-me. Eu tenho um Pai fiel, Ele está aqui abraçando-me. Não importa se chove, teu amor me sustenta. Tu sempre és fiel. No meio das provas, minha fé permanece. Nunca duvidarei que eu tenho um Pai fiel, Ele está aqui. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações do Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai em paz, vai com alegria para a tua casa.